Olá, Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler o Evangelho de segundo Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, João Batista. Primeiro capítulo, Marcos. Conforme o que está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Saíram a ter com ele todas as províncias da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas em pelos de camelos e trazia um cinto de couro e alimentava os gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-te, desatar-lhe a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, por João batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus regarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. Logo que o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com fera, mas os anjos o serviam. Jesus volta para a Galiléia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, preparando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A vocação dos discípulos. Caminhando ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André e lançaram rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo as chamou, deixando eles no barco, e seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado de Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não com escribas. Não tardou que apareceu na sinagoga um homem possesso de espíritos imundos, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem a si: que vem ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia.
a cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda a sorte de enfermidades também. Expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, e com este estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscavam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos que quisesse: podes purificar-me? Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele sabido, entrou propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e em toda parte vinham com ele. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que os mesmos junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado a ponto correspondente em que ele estava fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse: paralítico, filho, de teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um Deus? Quem é Deus? E Jesus, percebendo logo seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: então estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta e toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que é filho do homem, tem sobre terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: então te mando, levanta, toma teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomado pelo leito, retirou-se a vida de todos
a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A vocação de Levi. Saiu Jesus para junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com os pecadores. Achando-se Jesus na mesa da casa de Levi, estava juntamente com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também seguiram. Os escribas e os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores publicanos, perguntavam aos discípulos deles: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Do jejum, ora, os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo em pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica a maior ruptura. Ninguém põe vinhos novos em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto pede vinho como os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus o dia de sábado, as searas, e os discípulos o passassem, colhiam espigas. Advertir os fariseus: vê, por que fazem o que fazem é lícito aos sábados? Mas ele nos respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando viu a necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado.